Vamos todos cantar de coração. Vasco da, Vasco, Vasco da, Vasco da, Vasco, Vasco da Gama, tua fama se fez. Fala galera do canal Areco Português, estamos começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje com o Memorial Vasco, de um jeito um pouco diferente. Geralmente o Memorial Vasco estávamos fazendo como se fosse uma linha do tempo, mostrando a história do Vasco. Hoje vamos sair um pouco da rotina, amanhã tem final, Vasco e Flamengo, e eu não iria fazer esse vídeo. É um Memorial Vasco hoje diferente, mas eu não iria fazer esse vídeo por causa do primeiro jogo, que foi 2 a 0. Eu queria fazer o vídeo antes do primeiro jogo para lançar para o canal, acabou que não deu, porque por causa das entrevistas, fizemos entrevista naquela semana com o Giovanni, com o Donizete, e até por isso também não estamos fazendo tanto o Memorial Vasco, por causa das entrevistas. Mas vamos voltando aí aos poucos. E amanhã é um clássico, né? Vasco e Flamengo, o maior clássico do Brasil, um clássico importante, e que o Vasco acaba saindo perdendo no primeiro jogo. Perdeu de 2 a 0, não jogou nada. E eu pensei seriamente em fazer esse vídeo ou não. Mas aí tô fazendo, não sei se vou lançar esse vídeo mesmo, se vai ser hoje, se vai lançar amanhã antes do jogo, não sei. Mas deu vontade de fazer, então a gente vai fazer esse vídeo aí sobre o clássico de amanhã, com o seguinte tema: final. Quem é que leva realmente a vantagem na final? Quem é o freguês? Quem é o vice? Geralmente, por muitos anos, né, a palavra vice já lembra do Vasco. Mas por que será o Vasco? O Vasco sequer é o maior vice do Rio de Janeiro, contando todas as competições. Mas é aquilo, né? Uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando verdade. Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre o clássico Vasco e Flamengo, não sobre outros tipos de finais, outros jogos. Estamos aqui hoje para falar especificamente sobre o Clássico dos Milhões e sobre as finais em que ambos se encontraram. Então, muito se sabe, os vascaínos principalmente sabem sobre essa questão da mídia, Flamengo, os outros rivais, a discrepância que a mídia dá com relação às coisas do Flamengo e com os 3 rivais do Flamengo, né? O Vasco, o Fluminense e o Botafogo. Isso não é novidade para ninguém, e a própria mídia faz a chacota de vice com o Vasco nas finais. O próprio 2014 Jornal Extra pintou o vice, esse ano meia hora falando que o vice já estava garantido, e entre outros veículos de comunicações sérios que fazem essa piadinha de vice, brinca com o Vasco numa final contra o Flamengo, fala que o Vasco está há 40 anos ou 30 anos sem ganhar do maior rival numa final de Carioca, final de turno, e seja lá o que for. E hoje estamos aqui para falar sobre isso. O vídeo deve ficar um pouquinho mais longo, então não vou me alongar, vamos direto ao assunto, sobre as finais entre Vasco da Gama e Flamengo. E nessas finais, os números podem variar. Vários sites já deram alguns números a favor do Flamengo, outros do Vasco, como a própria ESPN fez alguns anos atrás, mostrando quem levava vantagem sobre quem nas finais. Mas por que pode haver essa diferença de números? Tudo depende do ponto de vista. Conforme são contados os turnos, amistoso, as finais diretas, indiretas, como não é, cada um vai analisar da forma que convém. E hoje vamos abordar um assunto um pouco polêmico sobre essa questão das finais. Por quê? Vocês de casa, quem foi o vice-campeão brasileiro de 2011? Foi o Vasco da Gama, certo? O Corinthians foi campeão brasileiro em 2011. Por mais que tenha a arbitragem influenciado bastante, mas o Vasco foi vice-campeão brasileiro de 2011, pontos corridos. Quem foi o vice-campeão brasileiro do ano passado? Flamengo e Palmeiras. Lutaram até o final, o Vasco até pegou na penúltima rodada do Palmeiras, o time paulista foi campeão em São Januário, e o Flamengo acabou ficando em segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Ou seja, na minha concepção, todo campeonato tem que ter um campeão e um vice-campeão, certo? Mas não, a mídia e os torcedores do Flamengo geralmente contam as finais só se forem diretas. É igual o turno. Se a gente ganhar do Flamengo no turno, não vale. Agora, se eles ganharem do Vasco no turno, eles botam lá a numeração de 30 anos sem ganhar a final e leva a faixa para o estádio, e a mídia dá ênfase àquilo. E sendo que já aconteceram muitas situações iguais e os tratamentos diferentes da mídia. Próprio agora final de mês passado da Taça Rio, Vasco e Flamengo se enfrentaram e eu estava no jogo, mas vi alguns comentários do pessoal falando que o Luiz Roberto falando sobre que o Vasco não ganhava tantos anos do Flamengo na final, que dando a entender, né, uma freguesia, uma suposta freguesia numa final contra o nosso maior arquirrival. E não é bem assim, né?
Então, demos um exemplo sobre o brasileiro de 2011 e o brasileiro de 2017, exemplos básicos, mas também podemos pegar jogos históricos, como por exemplo a Copa do Mundo de 50. Quem foi o vice-campeão da Copa de 50? Foi o Brasil. O Brasil contra o Uruguai. E a mídia, a torcida em si, todo mundo fala que foi uma final. O Brasil e o Uruguai ali a final de Copa do Mundo. O Brasil perdeu a chance de ser campeão do mundo no Maracanã. E na verdade aquilo dali foi um quadrangular, né? O Brasil jogava por empate para ser campeão. Acabou sendo derrotado pelo Uruguai, uma fatalidade. Mais méritos para os uruguaios. Mas ninguém fala que era um quadrangular, que era pontos corridos. Ninguém fala sobre isso, sabe? O próprio Fla-Flu de 95, o Fla-Flu histórico, do gol de barriga, né, do Renato Gaúcho. E ali era, se não me engano, era um octagonal, onde o empate servia para o Flamengo ser campeão carioca. E o Fluminense acabou ganhando de 3-2 e entrou para a história. Mas tu não vê ninguém falando, a mídia falando sobre é pontos corridos, não é uma final direta, é isso, aquilo. Não vê essa questão toda igual fazem com o Vasco nas finais contra o seu maior rival. Enfim, sem mais delongas, vamos começar então a dar essa numeração para essas finais. Como eu disse anteriormente, pode ter essa diferença de números. Por exemplo, alguns amistosos da década de 70 para baixo, acaba que não tem tantas informações. A gente sabe que Vasco e Flamengo participaram de alguns torneios amistosos juntos, mas não sabe, por exemplo, se for um triangular, um quadrangular, quem ficou em segundo lugar, quem foi o vice-campeão. Geralmente, algumas páginas só dão um campeão daquele torneio. Então, por via das dúvidas, eu não coloquei esses dois. Foram 2 ou 3 torneios, é uma pequena diferença. Eu não coloquei, mas essa semana eu dei uma pesquisada firme sobre essa questão. Fui o mais justo possível, acredito eu. Perguntei a amigos flamenguistas, pesquisei sobre sites no Flamengo, no Vasco e tudo mais. Mas vamos começar. Vamos começar sobre as decisões de Vasco e Flamengo. Começando pelos torneios amistosos. Coloquei aqui no notebook para dar uma ajudada. Os torneios amistosos, sabemos que nos torneios amistosos entre Vasco e Flamengo é bem equilibrado, foram 8 vitórias para cada um. Porém, não necessariamente chegou a ser uma final, um ficou em segundo lugar, outro ganhou o título. Não, foram jogos em que por 16 vezes os dois se encontraram em amistosos, com 8 vitórias para cada um. A mais recente foi esse Super Série, em 2015, em Manaus, onde o Flamengo ganhou do Vasco de 1-0, porém o Flamengo foi campeão em cima de São Paulo. Ou seja, em finais mesmo de amistosos, a história mostra que teve o torneio internacional em 53, onde o Vasco foi campeão em cima do Flamengo, o Flamengo jogava pelo empate e foi derrotado, foi vice-campeão para o Vasco, após perder de virada por 5-2. O torneio era o torneio quadrangular do Rio de Janeiro, onde Boca Juniors e Racing também jogaram. E também temos um outro torneio amistoso, que foi o torneio quadrangular, quarto centenário do Rio. O Rio de Janeiro estava comemorando o seu quarto centenário em 1965, e o Vasco é campeão e o Flamengo vice. O Vasco ganha de 4-1 numa final direta. Nas semis, o Vasco eliminou a Alemanha Oriental e o Flamengo eliminou o Atlético de Madrid. Então, mais uma goleada que o Vasco acabou dando no Flamengo numa final internacional. Foram 2 finais internacionais, um amistoso, né, no caso, que Vasco e Flamengo se enfrentaram, e o Vasco acabou levando a melhor nessas duas. Um outro torneio amistoso que os dois rivais jogaram foi o torneio Gilberto Alves. Foi também em 1975, naquele mesmo ano. Era um triangular de pontos corridos, onde jogaram Vasco, Flamengo e Atlético Goianiense. E o Flamengo acabou levando a melhor. Na última rodada empatou em 0-0 com o Vasco, o empate bastava para a equipe rubro-negra e eles acabaram sendo campeões. Ou seja, contamos 3 amistosos, sendo 2 vitórias do Vasco e 1 vitória do Flamengo. Há também um aqui que eu achei, que foi a Taça Rivadavia, Correia Meia. Não é aquela que o Vasco ganhou em 53, essa sim tinha um caráter mais amistoso. Foi em 1967, o Vasco acabou sendo campeão e o Flamengo acabou ficando com o vice-campeonato. Nesse ano, nesse campeonato, o Flamengo trouxe um craque holandês na época, que não me pergunte o nome dele agora, que não vou pesquisar, mas ele ganhou bola de ouro, bola de prata na Europa naquela época, na década de 60, e o Flamengo trouxe só para jogar esses amistosos. Ele estava aqui por passagem pelo Brasil, o Flamengo pegou ele ali, jogou um amistoso, foi até uma forma mais de marketing também do Clube da Gávea,
E os jogos se fizeram em Caio Martins e General Severiano, onde o Flamengo ganha o primeiro jogo do Vasco de 2-0 e o Vasco no segundo jogo ganha de 2-0 do Flamengo. Porém, como o Flamengo foi o idealizador daquele amistoso, o Flamengo decidiu que um placar igual de 2-0 ficaria para o visitante, que no caso foi o Vasco, que foi convidado para o torneio amistoso. E foi um clima de festa ali, foi um clima, nem parecia muito clássico. As duas equipes jogaram futebol sem muita rivalidade e o Vasco acabou conquistando esse torneio que é pouco falado, esse torneio amistoso. Ainda falando sobre os amistosos, temos o torneio José Ferreira, foi um triangular também, só que na década de 80, com o Vasco campeão e o Flamengo segundo. Esse torneio foi realizado em Manaus, o povo Manaus, que tem muito vascaíno lá em Manaus, muito flamenguista também. E para fechar aí essa série de torneios em finais entre Vasco e Flamengo, teve o torneio João Avelange, em 81, que também foi um triangular, com o Vasco vencendo o Flamengo por 1-0 e sendo campeão em Valadares, em Minas Gerais. Então essa foi a série de torneios. Para muita gente vai falar, amistoso. Meu amigo, Vasco e Flamengo quero ganhar até em cuspe à distância. Aí vai de cada um analisar as finais. Para mim, final é final. Seja qualquer outro tipo de esporte, seja amistoso, seja Libertadores, Copa do Brasil, um torneio mais de peso, mas também Taça Guanabara, Taça Rio. Final para mim é final e tem que ser contabilizado. Dando prosseguimento, já saindo agora desses torneios amistosos, indo para torneios que eram bastante importantes para a época, tinham seu valor, seu peso e tinham um prestígio também. Torneio início. Acaba que em 1926 o Vasco é campeão e o Flamengo acaba ficando em segundo lugar em 1926. Em 1944 o Vasco é campeão do torneio início e o Flamengo acaba ficando com o vice-campeonato. E em 52 o Flamengo é campeão e o Vasco vice. Ou seja, tivemos 3 encontros no torneio início, nesse clássico dos milhões, com o Vasco levando a vantagem de 2-1. Dando prosseguimento a esses torneios onde Vasco e Flamengo chegaram à final, temos aqui o torneio municipal, onde os rivais fizeram essa final, e foi em 1947, época do fortíssimo Expresso da Vitória. O Vasco acaba batendo o Flamengo, é campeão, e o Flamengo e o Botafogo acabam sendo vice-campeões, porque foi o torneio de pontos corridos. Esse foi o único encontro entre os dois arquirrivais, e como vocês podem perceber, estamos indo dos torneios de menos importância para os de maiores importância. Chegamos agora ao torneio Relâmpago, onde em 1943 ambos só tiveram um encontro. O Flamengo acabou sendo campeão e o Vasco, Fluminense e América como vice-campeões, terminaram com os mesmos números de pontos naquele torneio. O Flamengo leva vantagem então, no torneio Relâmpago e chegamos à Copa Rio. A Copa Rio que é esquecida muitas vezes pela mídia, pelos torcedores em geral, e foi recentemente, foi em 1993, tivemos a Copa Rio e 2 edições. Por exemplo, o Flamengo foi campeão em 93 da Copa Rio e o Vasco vice. Mas esse campeonato que o Flamengo foi campeão foi o torneio capital, que pode ser uns playoffs, acho que nem pode se chamar de turno, porque não levava a lugar nenhum. Foi um campeonato que o Flamengo venceu que, entre aspas, foi inútil. Mas, tô sendo bonzinho, torcedores do Flamengo, coloquei aqui para contabilizar que o Flamengo foi campeão e o Vasco acabou sendo vice do torneio capital, dos playoffs. Como eu falei, Vasco e Flamengo até cuspe a distância, então aconteceu, por mais que esse título não mudasse nada, foi um título. Levantou a taça, então eu contei aqui pro Flamengo, botei aqui como Flamengo campeão em 93, e o próprio 93 o Vasco acaba sendo campeão da Copa Rio e o Flamengo vice. Essa Copa Rio que dava vaga para a Copa do Brasil, ou seja, tinha a sua devida importância, O Vasco acaba indo para a Copa do Brasil, também por ter sido campeão carioca daquele ano, e ganha os 2 jogos do Flamengo com autoridade e vence a Copa Rio. Ou seja, se fosse ao contrário, será que a mídia não falaria sobre essa questão de finais do Vasco e Flamengo? Ninguém fala sobre a Copa Rio de 93 que o Vasco vence sobre eles. Mas enfim, vamos prosseguir. Chegamos à Taça Guanabara. Taça Guanabara que é importante, que é um torneio de muita tradição no Rio de Janeiro. Hoje está um pouco sucateado, mas na época tinha um peso enorme. E chegamos à Taça Guanabara com a seguinte numeração. Em 73, o Flamengo vence o Vasco é vice por pontos corridos. Em 76, o Vasco é o campeão, o Flamengo acaba ficando em segundo lugar na colocação geral. E foi uma disputa tão intensa que acabou que os dois empataram em números de vitória, números de pontos, números de derrota, empate, e teve que ter um jogo extra. O jogo foi nos pênaltis,
Foi uma disputa muito emocionante, pois todos os critérios estavam empatados. E o Vasco acaba sendo campeão e o Flamengo acabou com o vice-campeonato. Pode dar 2 títulos ao Flamengo na cobrança desta falta. Mas Zico tocou, defendeu o goleiro, defendeu Mazzaropi. 4-4 ao placar. A responsabilidade tanto de Cantarelli quanto de Roberto. Atenção para a cobrança, vai Roberto, bateu, é gol. Só falta matar. É só inverter as posições. Vai Geraldo, atenção, bateu, defendeu o goleiro. A chance agora é do Vasco. Se marcar esse, acabou. E é o que provavelmente vai acontecer. Vai Luiz Augusto, bateu, é gol. O Vasco é campeão da Taça Guanabara. O Vasco é campeão do primeiro turno de 1976. Luiz Augusto acabou o herói da partida e o herói desta definição. Em 77, ambos os rivais se encontram novamente na Taça Guanabara. Naquela época a disputa era de pontos corridos, não é como o formato de hoje, que é uma final direta, né? E quase sempre a federação colocava a última rodada para ser os times mais fortes, os rivais. E na maior parte das vezes era Vasco e Flamengo, acabava caindo na última rodada. E era como se fosse uma final realmente, porque eram os dois times mais fortes e chegava a última rodada com chance de ser campeão. Então o Maracanã lotava, a televisão acabava explodindo na audiência. E um ano depois eles se encontraram também nessas situações. O Vasco acaba sendo campeão novamente da Taça Guanabara e o Flamengo vice-campeão nos pontos corridos. Em 79, onde tivemos 2 campeonatos cariocas, o Flamengo acaba sendo campeão e o Vasco acaba perdendo pontos corridos. 82, tivemos a mesma situação, porém com o critério de desempate também tudo empatado, número de vitórias, número de pontos, derrotas, empates, acho que até o saldo, se não me engano, estava empatado. E o Flamengo acaba sendo campeão num jogo extra, acabou 1-0, Maracanã super abarrotado, o Flamengo ganha aquela final de Taça Guanabara do Vasco. E ambos em 86, novamente nessa situação, o Vasco é campeão, o Flamengo vice, pontos corridos. 88, o Flamengo leva o título da Taça Guanabara. Em 92, o Vasco é campeão da Taça Guanabara também. Mais pra frente, quando chegar na Taça Rio, ali no Carioca, a gente vai falar também muito sobre 92. 96, na mesma situação, o Flamengo é campeão, vamos citar isso também mais na frente, sobre 96. 98, o Vasco é campeão da Taça Guanabara, pontos corridos, o Flamengo acaba sendo vice. 99, Flamengo campeão, Vasco vice, em pontos corridos. 2000, chegamos a 2000, 5-1, chocolate, né? Época de Páscoa, como não esquecer daquele 5-1, com o Pedrinho mandando a torcida do Flamengo ficar em silêncio, as embaixadinhas do Pedrinho no Maracanã lotado, e o Romário metendo 3 gols neles. Então, galera, 2000 marco, né, para todo vascaíno. A gente comemora aquele chocolate em cima deles, que o Vasco acaba conquistando a Taça Guanabara. Porém, em 2000, se você for pegar a classificação geral, pontos corridos, né, o vice acaba sendo o Botafogo. Pois é, pode até tomar um susto aí do outro lado da tela, mas o porquê o vice ter sido o Botafogo, se aquela final foi Vasco e Flamengo, na última rodada, foi como eu falei, a federação colocava na última rodada dos clássicos, Vasco e Flamengo eram os times mais fortes daquela época, e fizeram o último jogo com o Flamengo tendo a chance de ser campeão. Por quê? O que acontece? Chegou em 2000, a final do campeonato, o Flamengo tinha a chance também de ser campeão. Ele deveria vencer o Vasco naquela final, acabou perdendo a de 5-1, e torcer para ganhar pontos no STJD. O Flamengo alegava que a Cabo Friense tinha escalado o jogador irregular, o jogo entre Flamengo e Cabo Friense acabou empatando em 0-0, e o Flamengo torcia para ganhar o clássico contra o Vasco e ganhar um tapetão, né, no STJD para ficar com o título. Acabou que o Flamengo perdeu, o time entra naquele jogo para ser campeão também, com chance de ser campeão, assim como o Vasco, então obviamente se tornou uma final, né? Só que o Flamengo perde no campo e também perde nos tribunais, e com isso o Botafogo fica em segundo lugar. Ou seja, e aí? Dá para avaliar? Bota esse número na conta de vice-campeonato, de campeonato, como é que fica? Eu no final não devo botar, o Vasco não deve ficar bolado aí comigo,
Mas é como 2013, onde o Fluminense cai para a segunda divisão e não disputa. Caiu no campo, mas acabou que no STJD continuou na primeira divisão. A gente zoa, moralmente eles são rebaixados, mas acabaram que jogaram a Série A de 2014. Aqui é a mesma coisa, o Flamengo foi um vice moral do Vasco, porque foi uma final. Porém, se tu pegar a classificação, né, de 2000, o Botafogo acaba ficando em segundo. Mas isso nós vamos falar mais pra frente, e o Flamengo acaba ficando em terceiro. Mas prosseguindo aqui, 2003 foi o último ano que o Vasco ganha o turno em cima do Flamengo. O Vasco foi campeão, o Flamengo vice. O americano ainda tinha a chance de ser campeão, só que tinha que fazer 8 gols. Acabou que aquele jogo ficou 1-1 entre o Vasco e o Flamengo. E o Vasco entrou com a taça no Maracanã, jogadores comemorando, pintando o cabelo de verde, o Marcelinho Carioca, o Souza. E foi uma comemoração muito intensa. Então, falamos da Taça Guanabara e agora chegamos à Taça Rio, 92. Lembra que eu falei que ia voltar em 92? Então, o Vasco é campeão da Taça Guanabara em 92, em cima do Flamengo, né, classificação geral, pontos corridos. E a mesma situação aconteceu na Taça Rio, ou seja, o Vasco foi campeão carioca por ter vencido os 2 turnos. E quem foi o vice-campeão carioca? O Flamengo. A classificação geral mostra claramente o Flamengo como segundo colocado e o Vasco como primeiro colocado. Mas por que a mídia não fala sobre isso? Porque a mídia fala que a última final foi em 88. Se fosse ao contrário, será que eles não contabilizariam essa final para o Flamengo em 92? Aí a gente vê, né? 2 pesos e 2 medidas. O Vasco ganha a Taça Guanabara, ganha a Taça Rio, é campeão carioca, os 2 turnos em cima do Flamengo, e o vice-campeão carioca foi o Flamengo. Mas eles não contam isso, né? O Vascaíno já está acostumado com essa situação. Em 93 o Vasco é campeão, o Flamengo vice, pontos corridos. E em 96, que é o mesmo caso de 92, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara, pontos corridos, o Vasco ficou em segundo lugar, e é campeão da Taça Rio também. Foi o campeão carioca daquele ano. E o que acontece? Bota lá na estatística. Flamengo campeão em 96, Vasco vice. A torcida leva a faixa para o estádio, contando 96, assim como 2011, que o Vasco foi vice para o Flamengo na Taça Rio, e eles contam que o Vasco foi vice carioca para o Flamengo, sendo que quem foi o vice carioca de 2011 foi o Fluminense. Porém a mídia abraça isso, a torcida abraça, e são 2 pesos e 2 medidas, né? 92 não vale nada, 96 vale tudo, né? É aquilo, o Vasco ganhou a final de turno, não vale de nada. O Vasco perdeu a final de turno pro Flamengo, vira uma festa. Assim como essa que eu acabei de citar do Luiz Roberto, né? Falando de final de Carioca, final de campeonato, sendo que era final de turno, nessa Taça Rio de 2019 agora. Mas vamos prosseguir, galera. Vamos prosseguir. 99, o Vasco é campeão na Taça Rio em cima do Flamengo, pontos corridos. 2000, o Flamengo é campeão. 2001, o Vasco é campeão na Taça Rio, que poderia ter trocado, né? Poderia ser campeão carioca, quebrado aquela sequência do trivice. Porque é aquilo, por mais que o turno seja importante, daqui a 20 anos, 30 anos, a gente vai lembrar quem foi o campeão carioca. Por isso que eu estou também na expectativa. A gente perdeu essa final da Taça Rio do Flamengo, mas temos a chance de ser campeão amanhã, apesar do futebol ridículo, de estar em desvantagem. Mas vamos torcer, né? O futebol é clássico, é 11 contra 11. E 2011, o Flamengo é campeão, né, da Taça Rio, eu acabei de citar também, dos pênaltis, né? O Vasco acabou perdendo 3 pênaltis naquele jogo. E o Flamengo foi campeão carioca por ter vencido a Taça Guanabara contra o Boa Vista e vencido a Taça Rio contra o Vasco em 2011, mas eles intitulam o Vasco como vice-carioca, sendo que foi o Fluminense. Mas enfim, o último encontro deles na Taça Rio foi nesse ano 2019, já sabemos o que aconteceu, o Vasco acabou perdendo nos pênaltis. Então, galera, o Carioca ele teve muitos campeonatos, foi muito reformulado durante os anos. A Taça Guanabara é um campeonato antigo, né, lá de 70 e pouco, da década de 70. E nessa época também tinha o segundo turno do Carioca, que não é Taça Rio. Taça Rio veio a existir mais pra frente. Mas tinha o segundo turno e o terceiro turno, onde geralmente a federação nominava, dava os nomes como nome de algum dirigente que morreu, nome de algum dirigente importante daquele ano e tudo mais. Então eram vários nomes e variava de nome de cada nome, até que criaram a Taça Rio para dar uma importância maior para essa competição, a Taça Rio, que o Vasco é o maior campeão, com 10 títulos. No segundo turno do Carioca, em 74, o Vasco, enquanto o Flamengo é campeão, também pontos corridos, naquela época eram muitos pontos corridos que acontecia. Em 77, o Vasco também é campeão e o Flamengo é vice. Em 77 ocorre a mesma situação de alguns outros jogos que falamos aqui. Tudo empatado, número de pontos, vitórias, gols, e teve o jogo extra. E o jogo extra às vezes era mais importante até que o Carioca em si.
levava muito público para o Maracanã. E o Vasco acaba sendo campeão nos pênaltis em 77. Foi um jogo que ficou marcado também para a torcida do Vasco. É uma expectativa muito grande aqui no Maracanã. Tita! Defendeu Mazzaropi! Canto direito, Tita cobrando! Ó, Carlos Augusto! Eu achei... Aí o Dinamite! Em 78 o Flamengo é campeão. 80 o Vasco é campeão do segundo turno contra aquele belo time do Flamengo na década de 80. 81 o Vasco também é campeão em cima do Flamengo em pontos corridos. E esse foi no segundo turno entre Vasco e Flamengo, clássico dos milhões. Como eu falei anteriormente, o Carioca também ele tinha muita expressão, muito peso naquela época. E tinham também 3 turnos. Falamos sobre o segundo turno. E também tinha um terceiro turno, onde em 73 o Vasco é campeão e o Flamengo vice. 74, época que o Vasco foi campeão brasileiro, o Flamengo acaba sendo campeão em cima do Vasco, o Vasco acaba ficando com o vice-campeonato nos pontos corridos. 75, o Vasco leva o caneco, com o jogo extra novamente, mais um jogo onde nos pontos corridos o Flamengo e o Vasco empataram em número de pontos. Teve o jogo extra, critério de desempate, e o Vasco vence de 1-0. 79, o Vasco também tinha um belo time, o Flamengo é campeão. 81, o Flamengo é campeão, um time mais forte, acaba ganhando esse terceiro turno. 87, a mesma coisa. Em 88, o Vasco foi campeão carioca, mas também ganhou o terceiro turno em cima do Flamengo. E esse foi o terceiro turno entre os dois rivais, até que chegamos ao Campeonato Carioca, que é um campeonato mais de peso, né, que vale mais do que os turnos em si. E no Campeonato Carioca, muito se fala sobre a discrepância dos números entre Vasco e Flamengo. Muitos falam que o Flamengo leva uma vantagem grande, e sendo que não é bem o caso. O Vasco, os títulos do Vasco em cima do Flamengo no Carioca foram em 23, época dos camisas negras, 1923, onde o Vasco, enquanto o Flamengo naquela final, pontos corridos, o Vasco foi campeão, né, quebrou um paradigma na cidade do Rio de Janeiro com um time de negros e pobres, é campeão, e o Flamengo naquele jogo vence o Vasco em 23, naquela rodada. Acaba tirando o título invicto, que seria do Vasco, com a derrota do Vasco do Flamengo, e ali foram geradas das primeiras brigas de torcidas no clássico. As Laranjeiras, os torcidas atirando tijolo uma na outra, a torcida do Flamengo comemorando nas ruas porque tirou a invencibilidade do Vasco, e a torcida do Vasco, obviamente, comemorando o título estadual, né? O primeiro título da história do Vasco. E ambas as torcidas se encontraram nas ruas da Tijuca e mais pancadaria rolou. A torcida do Flamengo botou restos de cebola na estátua do Pedro Álvares Cabral, e foi um longo combate ali a noite toda entre Vasco e Flamengo, entre vascaínos e flamenguistas, marcando a história desse clássico. O Vasco também ganha em 52 o Carioca em cima do Flamengo, pontos corridos. Em 58 foi o campeonato mais difícil, o campeonato carioca mais difícil da história. Foi o super campeonato. Foi também pontos corridos, onde Vasco, Flamengo e Botafogo empataram no número de pontos. Os 3 iguaizinhos, número de pontos, o critério de desempate, né, no caso. E teve o super campeonato, um triangular entre os 3, onde ambos também terminaram com o número empatado. Então eles tiveram que fazer mais um triangular, onde dessa vez o Vasco acaba levando a melhor, é campeão do campeonato carioca mais difícil de todos os tempos e conquista esse super campeonato. Alguém vê a mídia dando ênfase a isso? Ninguém, né? Mas vamos lá, galera, vamos prosseguir. 77 o Vasco ganha. 82 o Vasco ganha no triangular final, o Flamengo era super favorito para aquele confronto, e o Vasco ganha também com o famoso gol de cabeça do baixinho Marquinhos. O Vasco acaba ganhando do Flamengo naquela final em 82, no triangular. Ganha em 87, ganha em 88 no famoso gol do Cocada, onde todo mundo fala que foi a última final que o Vasco ganhou do Flamengo, sendo que não foi final direta não, porque teve 92, onde falamos aqui que o Vasco ganhou os 2 turnos e é o campeão carioca. O Flamengo automaticamente é o vice-campeão carioca. Teve 94, um quadrangular, e teve 98. 98, mas 98 sempre passam aquela imagem do Vasco ganhando do Bangu, né, gol do Mauro Galvão. Então, foi basicamente a mesma situação. O Vasco ganha a Taça Guanabara, ganha a Taça Rio
na classificação geral, o Flamengo acaba em segundo colocado. Ou seja, acabou se ficando o vice-campeão carioca de 98 é o Flamengo, o campeão carioca é o Vasco. Engraçado que a mídia esconde isso também drasticamente, não falam nada sobre a década de 90 do encontro desses dois clubes. Mas prosseguindo, o Flamengo vence o Carioca de 44 com um gol de Valido, um gol muito polêmico que o Flamengo exalta muito na Gávea, nas suas redes sociais. Foi um gol irregular, né, para variar, onde o Valido apoia no zagueiro vascaíno para cabecear e fazer o gol do título de 44. Esse título levou milhares de pessoas às ruas do Rio de Janeiro. Eles iriam ao cinema para ver realmente se foi o gol irregular ou não. Naquela época passava no cinema o lance do jogo e foi uma aglomeração só de pessoas, mas não adiantou de nada, né? O Flamengo acabou sendo campeão. Era um ponto corrido, o Flamengo ganhou também 74, 78, 79, 81, com aquele time campeão da Libertadores, né? Que tem que agradecer ao José Roberto Reit eternamente. Ganhou 86, ganhou em 96, ganhou os dois turnos, né? Igual falamos aqui anteriormente. Foi a mesma situação de 92, desculpa, com o Vasco. Ganhou em 99, 2000, 2001, aquele tricampeonato, onde o Vasco tinha um fortíssimo time, mas que não deu o devido valor ao Carioca, acabou perdendo as três finais seguidas, né, do Flamengo. Perde em 2004 e perde em 2014. O fatídico jogo do roubado é mais gostoso, onde o Flamengo ganha com gol irregular do Márcio Araújo, estava impedido. Mas é isso, nos últimos anos na final do Carioca, o Flamengo realmente tem levado a vantagem nesses últimos confrontos em finais. E ter essa de 2019, né, que vai ser amanhã o jogo. Não sei se vai dar tempo de postar hoje esse vídeo, se vou postar no dia do jogo, se vou postar depois. O importante é ele ir pro ar, porque de alguma forma ele vai servir. Mas vamos torcer pro Vasco aí virar esse jogo, né? Ser o campeão carioca de 2019 e quebrar esse tabu também que incomoda. Então, galera, não vamos perder o foco não. Copa do Brasil. Um torneio também de peso enorme, né? O Vasco acaba perdendo pro Flamengo naquela decisão em 2006, acaba ficando com o vice-campeonato. E o Flamengo campeão. Tivemos o Rio-São Paulo, que é pouco comentado. O Rio-São Paulo era um campeonato de um peso enorme que tinha o Rio-São Paulo. O Vasco é tricampeão dessa competição. Em 58 o Vasco é campeão. Ou seja, em 58 o Vasco foi super campeão do Campeonato Carioca e foi o campeão do Rio-São Paulo de 58, batendo o Flamengo, que foi o vice-campeonato na fórmula de pontos corridos. Foi o campeonato, uma das finais também mais intensas, né, desse clássico. E chegamos ao fim, galera. É hora de somar tudo para sabermos quem leva essa vantagem em finais realmente, quem é o verdadeiro vice, quem é o freguês nas decisões, como é que fica essa questão de Vasco e Flamengo nas finais, quem está certo, quem está errado. Vamos somar. Campeonato Carioca. O Vasco tem um total de 10 títulos nessa final do Campeonato Carioca e o Flamengo 12. Amanhã o Flamengo pode chegar a 13, o Vasco pode chegar a 11, mas o Flamengo tem essa ligeira vantagem aí no Campeonato Carioca, muito mais pelos últimos anos, onde o Vasco acabou dando mole para o seu maior rival. Taça Guanabara, cada um conquistou 6 vezes o campeonato. Eu botei um asterisco por quê? Porque eu não botei o de 2000, onde muita gente coloca. Expliquei a situação, por mais que tenha sido uma final direta naquela época, hoje o campeonato está lá, botou o Botafogo como segundo, o Flamengo em terceiro, né? Então botei 6 para cada, tô sendo bonzinho de flamenguista, cara, olha só. Podendo botar aqui 7-6, botei 6-6 para os caras não encherem o saco. Então botei 6-6, Taça Rio 4-4. O Vasco levava vantagem de 4-3 até o Flamengo ganhar essa final de um mês atrás. Então 4-4. Segundo turno do Carioca, onde falamos aqui que tinha diversos nomes na época. O Vasco leva vantagem de 4-1 em cima do Flamengo. Terceiro turno do Carioca, o Vasco perde o Flamengo de 4-3. Também é bem disputado, dá pra ver que os números são bem disputados entre as finais entre Vasco e Flamengo, assim como o confronto geral, onde a diferença são menos de 15 jogos aí, muito pela era Dinamite, onde o Vasco acabou perdendo muitos clássicos pro Flamengo, mas é o confronto de menos vitória assim, entre os clássicos do Rio de Janeiro. Temos o torneio municipal, que o Vasco leva vantagem com um título em cima do Flamengo. Torneio Relâmpago, o Flamengo leva vantagem em cima do Vasco com um título. Copa Rio, o Vasco leva vantagem para o Flamengo, né, como falamos aqui, que era um torneio que dava vaga para a Copa do Brasil. O Vasco ganha em 93, que também a mídia não fala sobre esse campeonato. Copa Rio, Grupo da Capital, como eu falei, não servia tanto, muita coisa, o Vasco acabou ganhando o campeonato que realmente interessava, mas eu coloquei aqui o Flamengo como um título, o Vasco 0, tô sendo bonzinho com os caras, pelo véspera de clássico, eu
eu dando título aqui, entre aspas, de graça pro Flamengo. Torneio início, o Vasco leva vantagem de 2-1 em cima do Flamengo. Torneio de São Paulo, acabamos de falar, o Vasco ganha de 1-0 em cima do Flamengo, um título em cima do Flamengo. E o torneio triangular, onde foram amistosos, o Vasco leva vantagem em 3-1. Copa do Brasil, o Flamengo leva vantagem 1-0. E os torneios internacionais disputados entre essas duas equipes, o Vasco leva vantagem de 2-0. Ganhou em 53 no quadrangular do Rio de Janeiro e ganhou em 65 no quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. Torneios internacionais em que o Vasco leva vantagem. Resumo geral, galera. Somando tudo, o Vasco possui a vantagem 36 títulos, 36 vitórias nessas finais, sejam em pontos corridos ou não, sejam finais diretas ou não, em cima do Flamengo, e o Flamengo 32. Ou seja, 37-32, amanhã o Flamengo pode chegar a 33, o Vasco pode aumentar essa vantagem a 38, que não é o caso que vemos muitas vezes na mídia, né? A mídia esconde muitas conquistas do Vasco, como o próprio André Rizek fala. A mídia ela tem dificuldade de vibrar com as coisas do Cruz Maltino, do Gigante da Colina, e há sites também que falam sobre isso, sobre essa vantagem do Vasco contra o Flamengo nas finais. Estou gravando esse vídeo aqui também, eu acho que vai ajudar algumas pessoas naquela discussão entre vascaíno e flamenguista. Mas é isso, galera. Levamos a vantagem. Nos últimos anos, estamos dando um pouco de mole para os caras, né? Acabando perdendo jogos que às vezes estavam até na mão, jogos ganhos. E o Flamengo até mesmo com um time superior nesses últimos anos para o Vasco. O Vasco tem dado calor para os caras, temos jogado de igual para igual com eles. Assim como eles jogavam de igual para igual com a gente na década de 90, a gente jogava de igual a igual para eles na década de 80. E Vasco e Flamengo na história sempre assim, nem sempre o melhor leva melhor no confronto. Então eu espero que amanhã o Vasco vire esse jogo. Levamos essa vantagem na final. O lema do Vasco é contra tudo e contra todos, contra a mídia. Sempre foi assim ao longo da nossa história, desde lá do início, na própria rivalidade entre Vasco e Flamengo lá no Remo, onde começou essa rivalidade. Mas vamos torcer, galera. Vamos torcer para dar tudo certo, é dia de final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É claro, tem as suas discordâncias, tem gente que vai falar, contou isso, não contou aquilo. Eu acredito que eu tenho contado tudo, eu pesquisei, tentei ser o mais justo possível, com títulos para o Flamengo. Tirei títulos do Vasco aqui que muita gente colocaria, acrescentei títulos para o Flamengo que muita gente não acrescentaria. Mas é isso, 37-32. Se flamenguista vier de chororô aí, igual eles fizeram lá no vlog aí, o freguês tem a razão, tem sempre a razão. Mas é isso, galera, que seja um clássico de paz, de muita provocação, uma rivalidade acirrada, como é Vasco e Flamengo, mas que seja dentro de campo, sem violência, e que o melhor ganhe esse título aí, que o melhor seja o Vasco da Gama amanhã. Aposto no 3-1, levando para os pênaltis e ganhando aí da mulambada. Valeu? Tamo junto, saudações vascaínas, se inscrevam no canal, nos sigam nas redes sociais, galera, é importante dar essa moral pra gente. Conforme for, o Memorial Vasco vai voltando, deixamos de fazer um pouco o Memorial Vasco aí por causa das últimas entrevistas que fizemos com Donizete, Giovanni, Dinamite e dentre outros craques e ídolos vascaínos que fizeram muitos flamenguistas chorarem naquela época. Espero amanhã também que o Vasco inscreva aí uma nova história nesse confronto, aumente essa vantagem nas finais contra o arquirrival Flamengo. E é isso, saudações vascaínas, associa Vasco, é importante a torcida se associar. Tamo junto, deixe seu like, deixe seu comentário, viva o heróico português e é nóis. Valeu, galera. Eis o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez.